A história narra o conflito intenso entre Joana, uma viúva de 72 anos, e sua filha Clara, uma advogada controladora. Clara tenta assumir o controle total da vida e das finanças da mãe, alegando senilidade. Joana, inicialmente submissa, revela-se uma estrategista resiliente. Ela conta com o apoio de uma amiga bancária, um advogado experiente e, eventualmente, de seus netos e ex-genro, para lutar por sua independência, proteger seu patrimônio através de uma fundação. O clímax ocorre em uma audiência judicial onde as intenções de Clara são questionadas. No passado, uma pasta de couro preta foi batida com força sobre a mesa de madeira da cozinha, interrompendo o som do ensopado borbulhando no fogão. O estrondo ecoou pelas paredes da casa que Joana habitava há 40 anos, mas a pessoa à sua frente nem sequer desviou os olhos da tela do celular enquanto despejava as palavras que mudariam tudo. "É assim que vai ser agora, mamãe", anunciou a mulher, com uma frieza que cortava mais do que o vento de inverno de São Paulo. "Meu nome está em todas as suas contas bancárias. Seu dinheiro da aposentadoria vai cair direto para mim a partir do próximo mês. Você só precisa de comida no prato e um lugar seguro para esperar a morte chegar. Não tem mais idade para administrar nada." Joana parou de mexer a panela, sentindo o calor do vapor atingir seu rosto, mas seu interior gelou instantaneamente. Ela olhou para as mãos da filha, Clara, que digitava freneticamente em seu aparelho moderno, como se a vida da própria mãe fosse apenas um detalhe burocrático em sua agenda lotada de advogada bem-sucedida. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de memórias que agora pareciam ter sido jogadas no lixo em nome de uma suposta eficiência. Foi naquele exato momento, observando o perfil rígido da mulher de 48 anos que ela mesma amamentou e ninou, que Joana compreendeu a gravidade da situação. A filha que ela criara com tanto esmero, sacrificando sonhos e economias, havia se transformado em sua pior inimiga sob o disfarce de cuidado filial. O que Clara não suspeitava, entretanto, era que Joana ainda guardava uma centelha de resistência que a velhice não fora capaz de. "Para o seu próprio bem, mamãe", continuou Clara, finalmente levantando os olhos para encarar a mãe com uma expressão que misturava impaciência e uma piedade insultuosa. "Você anda esquecendo as coisas. Compra bobagens que não precisa e as estatísticas de golpes contra idosos só aumentam. Eu preciso garantir que seu patrimônio não seja dissipado por sua confusão mental." "Confusão mental?", repetiu Joana para si mesma, sentindo o tremor em suas mãos não por fraqueza, mas por uma indignação que começava a ferver como a sopa no fogão. Ela se lembrou de cada centavo economizado com o falecido marido, Roberto, de cada noite em claro trabalhando como secretária para pagar a faculdade de direito da filha, que agora usava as leis como arma contra ela. Clara se levantou, ajeitando o terno executivo impecável, e guardou o celular na bolsa de grife. "Amanhã cedo passarei aqui às 9 horas para irmos ao banco e formalizarmos a procuração de plenos poderes. Esteja pronta e não complique as coisas." Ela caminhou até a porta sem esperar por uma resposta, tratando a mãe como um móvel velho que precisava de manutenção, e saiu deixando apenas o som do motor do carro de luxo se afastando pela rua. Sozinha na cozinha, Joana desabou na cadeira, as lágrimas que segurara finalmente encontrando o caminho pelas rugas de seu rosto. Ela olhou para a pasta de documentos deixada sobre a mesa e sentiu o peso da solidão. A independência que ela prezara durante os 15 anos de viúva estava sendo ameaçada pela pessoa que ela mais amava. A cozinha, antes um refúgio de aromas e afeto, agora parecia o primeiro cômodo de uma prisão que Clara estava construindo tijolo por tijolo. No entanto, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, uma calma estranha e calculista começou a tomar conta de Joana. Ela limpou o rosto com o avental e caminhou até o antigo baú de madeira no fundo do corredor, onde as sombras pareciam esconder segredos que Clara nunca se interessou em descobrir. Se a filha queria uma guerra sob o pretexto de amor, Joana estava disposta a mostrar que uma vida de 70 anos ensina táticas que nenhum tribunal de justiça é capaz de prever. Ela tocou a superfície fria do cadeado do baú, sentindo o coração bater com uma determinação renovada. A batalha pela sua dignidade e pelo seu teto estava apenas começando, e Joana sabia que precisaria agir com a precisão de um cirurgião se quisesse escapar da armadilha que sua própria carne. Joana ajoelhou-se diante do baú de madeira escura, sentindo o cheiro de mofo e saudade que emanava das frestas da peça antiga. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo,
Tatearam o fundo do armário até encontrarem a pequena chave de latão escondida dentro de um sapato velho que ela não usava há anos. O clique do cadeado abrindo soou como um trovão no silêncio daquela casa que, subitamente, parecia ter se tornado um território hostil sob a vigilância invisível de sua própria filha, Camila. Ao levantar a tampa pesada, a poeira dançou sob a luz fraca do corredor, revelando camadas de uma vida que Camila julgava ter o direito de encerrar por decreto. Joana afastou cuidadosamente o vestido de batizado rendado, cujas fibras amareladas guardavam o aroma de um tempo em que Camila era apenas um feixe de esperança e não uma advogada implacável. Abaixo das fotos em sépia de Roberto e das cartas de amor trocadas durante décadas, seus dedos tocaram a superfície lisa de uma pequena caixa de madeira entalhada, o presente que recebeu no 20º aniversário de casamento. Dentro daquela caixa, envoltos em veludo gasto, estavam os segredos que Roberto, sempre previdente e cauteloso, insistira que ela guardasse para um momento de necessidade extrema. Ele sempre dizia que o futuro era uma estrada incerta e que uma mulher precisava ter seu próprio refúgio, longe dos olhos de qualquer um, até mesmo dos filhos. Joana retirou a caderneta bancária de uma conta conjunta que Camila desconhecia, um fundo de reserva alimentado silenciosamente durante anos por Roberto, para garantir que ela nunca fosse um fardo ou uma prisioneira. As lágrimas de Joana caíram sobre a caderneta, borrando levemente os registros de depósitos feitos com sacrifício e amor. Como Roberto pôde ser tão certeiro em prever que a ameaça à sua liberdade viria justamente do fruto de suas entranhas? Ela apertou o objeto contra o peito, sentindo a força do marido falecido guiando seus movimentos trêmulos. Naquele momento, a submissão que demonstrara na cozinha começou a se transformar em uma armadura invisível. Joana levantou-se com dificuldade, guardando a caderneta e algumas joias de ouro no fundo de sua bolsa de costura, um lugar onde Camila jamais pensaria em procurar. Ela voltou para a sala e sentou-se na poltrona onde Roberto costumava ler o jornal, olhando para o teto enquanto sua mente trabalhava como uma engrenagem de precisão. Se Camila queria tratar a própria mãe como uma criança senil para usurpar seu patrimônio, Joana jogaria esse jogo com uma maestria que a filha não aprendeu em nenhum tribunal de prestígio. O relógio de parede marcava as 10 da noite quando Joana decidiu que não poderia enfrentar essa batalha sozinha. Ela precisava de aliados, pessoas que a conhecessem antes da fachada de fragilidade que a idade lhe impusera. Sua mente viajou até Margarida, sua amiga de infância que ainda trabalhava no banco e que conhecia o caráter de Camila desde que a menina usava tranças. Margarida seria a peça-chave para entender como Camila conseguira aqueles documentos e como reverter a armadilha legal que estava sendo armada. A noite foi longa e povoada por fantasmas de decisões passadas. Joana recordou cada vez que cedeu aos caprichos de Camila, cada vez que usou o dinheiro do seguro de Roberto para cobrir os erros financeiros da filha após o divórcio amargo com Rafael. Ela percebeu, com uma dor aguda, que sua generosidade havia alimentado o monstro da ganância e do controle que agora tentava devorá-la. Camila não via mais uma mãe. Via um obstáculo entre ela e a liquidação de suas dívidas ocultas. Antes do amanhecer, Joana preparou um pequeno bilhete, escrito com uma caligrafia firme que contrastava com a imagem de idosa confusa que ela pretendia projetar. Ela guardou o papel dentro do sutiã, sentindo o contato frio contra a pele. Às 9 horas em ponto, o som da buzina de Camila ecoou na frente da casa, exigindo sua presença com a arrogância de quem já se sente dona da vida alheia. Joana saiu de casa usando seu melhor vestido florido e o colar de pérolas que Roberto lhe dera no nascimento de Camila. Ela sorriu para a filha, através do vidro do carro, um sorriso que Camila interpretou como rendição, mas que na verdade era o prelúdio de uma resistência histórica. Enquanto o carro se deslocava em direção ao centro da cidade, Joana observava as ruas que conhecia tão bem, sentindo que cada esquina poderia ser o palco de sua libertação ou de sua ruína definitiva. Ao entrarem na agência bancária imponente, Camila segurou o braço da mãe com uma firmeza desnecessária, guiando-a diretamente para a sala reservada do gerente. O ambiente era frio, com ar-condicionado excessivo e cheiro de papel novo. O gerente, um homem chamado Augusto, já as esperava com uma pilha de documentos prontos para assinatura. Documentos que entregariam a chave do destino de Joana nas mãos impiedosas de Camila. Augusto começou a explicar os termos da procuração de plenos poderes, usando uma linguagem técnica que Camila aprovava com acenos de cabeça impacientes. Joana fingia ouvir com um olhar vago,
mas seus olhos mapeavam o salão do banco até encontrarem a figura familiar de Margarida em uma mesa, ignorando o suspiro de irritação que escapou dos lábios de Camila. Ao caminhar pelo corredor, Joana passou rente à mesa de Margarida e, em um movimento rápido e ensaiado pelo desespero, deixou o bilhete cair sobre o teclado da amiga. Margarida cobriu o papel com a mão imediatamente, sem levantar os olhos, mantendo o profissionalismo enquanto o coração de Joana martelava contra as costelas. Ao retornar para a sala do gerente, Joana pegou a caneta que Augusto lhe oferecia, mas antes de encostar a ponta no papel, ela notou um detalhe no documento que Camila não esperava que ela percebesse. A ponta da caneta flutuava a milímetros do papel timbrado, mas os olhos de Joana estavam fixos em uma cláusula oculta no rodapé da terceira página. Ela notou que o documento não era apenas uma procuração para a movimentação de conta corrente, mas incluía uma autorização irrevogável para a alienação de bens imóveis. Camila, com sua pressa calculada, havia omitido que aquele papel daria a ela o direito de vender a casa onde Joana e Roberto construíram sua história sem precisar de qualquer outra assinatura. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que minha própria filha estava tentando me despejar da minha própria casa sob o pretexto de proteger. Joana pigarreou, a caneta tremendo levemente entre seus dedos, e olhou para o gerente Augusto com uma expressão de falsa confusão. Senhor Augusto, disse ela com a voz propositalmente frágil, meus óculos devem estar com o grau errado. Esta parte aqui embaixo fala sobre a venda da casa. Camila imediatamente se inclinou para frente, a expressão de impaciência sendo substituída por um sorriso tenso e profissional. Mamãe, é apenas uma cláusula padrão de segurança, explicou ela, tentando retomar o controle da situação. É para o caso de precisarmos de liquidez imediata para um tratamento médico ou algo assim, não significa que vamos vender nada agora. É apenas burocracia. Assine logo para podermos ir. Joana sentiu o peso da traição como um tapa físico. Ela sabia que Camila estava mentindo, pois a casa era o único bem de valor real que restava e a filha tinha dívidas que ela mesma ajudara a pagar no passado sem saber que o buraco era tão profundo. Augusto, o gerente, parecia desconfortável, mas permaneceu em silêncio, claramente intimidado pela postura de advogada de Camila. Com um suspiro pesado que carregava toda a decepção de uma vida, Joana assinou os documentos lentamente, deixando sua letra mais trêmula do que habitual. Ela precisava manter a fachada de idosa confusa por mais alguns minutos. Camila praticamente arrancou os papéis da mão de Augusto assim que a última assinatura foi concluída, guardando-os em sua pasta como se fossem troféus de uma vitória amarga. Viu como foi fácil, mamãe, disse Camila, beijando a testa de Joana com um carinho que agora lhe dava náuseas. Agora você não precisa se preocupar com mais nada. Eu cuido de tudo. Enquanto saíam da sala, Joana viu pelo canto do olho Margarida levantando-se de sua mesa com o bilhete escondido na palma da mão, dirigindo-se ao arquivo. O contato havia sido feito, mas o tempo estava correndo contra ela. No caminho de volta, Camila falava sem parar sobre como reformaria o quarto de hóspedes na sua própria casa para que Joana pudesse passar mais tempo mentalizando o conteúdo do baú que Roberto deixara. Ela precisava de uma avaliação médica independente antes que Camila trouxesse um perito comprado para declará-la incapaz. Ao chegar em casa, Joana esperou que Camila partisse para o tribunal e correu para o seu telefone secreto, escondido dentro de um saco de farinha na despensa. Suas mãos suavam enquanto discava o número de Margarida. Joana, você está bem? Perguntou a amiga do outro lado, a voz carregada de preocupação. Eu li seu bilhete. O que aquela menina está tentando fazer? Ela quer a casa. Margarida, sussurrou Joana, vigiando a janela com medo de que a acompanhante Janaína chegasse mais cedo. Ela me fez assinar uma procuração que permite a venda do imóvel. Preciso que você verifique o saldo da conta que Roberto deixou e veja se há algum bloqueio vindo da parte dela. Margarida prometeu agir rápido, mas alertou que Camila já estava fazendo perguntas no banco sobre os ativos antigos da... Joana desligou o telefone e sentou-se na poltrona de Roberto, sentindo o perfume das damas da noite entrando pela janela. Ela sabia que o próximo passo de Camila seria isolá-la ainda mais. Naquela mesma tarde, uma van estacionou na frente da casa e 2 homens começaram a descarregar caixas. Joana observou da varanda enquanto eles instalavam câmeras de segurança em todos os cantos do jardim e da sala. É para sua segurança, dona Joana, explicou um dos técnicos, evitando olhar em seus olhos. Adró,
Camila quer poder monitorar a senhora pelo celular para garantir que não sofra nenhuma queda. Joana sorriu para o homem, mas por dentro sentiu o laço se apertar. Ela agora era vigiada 24 horas por dia. No entanto, ao entrar no quarto para buscar um casaco, ela percebeu que algo fundamental havia sido removido de sua cômoda, algo que continha a única prova de que ela ainda era a dona legítima de sua própria história. Joana sentiu o sangue fugir de seu rosto ao encarar o topo vazio da cômoda de embuia. Seu porta-joias de prata, onde guardava não apenas adornos, mas a chave reserva do baú de Roberto e a escritura original da casa, havia desaparecido. Um vazio gelado instalou-se em seu peito enquanto ela percebia que a invasão de sua privacidade por Camila tinha ido muito além da instalação de câmeras e da assinatura forçada de documentos. A busca frenética começou pelo quarto, com Joana tateando sob os lençóis e dentro das gavetas de roupas íntimas. Mas o objeto não estava em lugar algum. Ela sabia que Janaína, a acompanhante de olhos vigilantes, estava na cozinha preparando o chá da tarde, o que lhe dava apenas alguns minutos de liberdade antes de ser questionada. Cada passo que dava pelo assoalho de madeira parecia barulhento demais, uma denúncia de sua agitação para as lentes eletrônicas que agora a observavam de cada ângulo do teto. Joana caminhou até o corredor, tentando manter a postura de uma idosa que apenas buscava um chale, mas seus olhos vasculhavam cada fresta. Foi então que ouviu a voz de Camila vindo do escritório de Roberto. A porta estava entreaberta, e o som da voz da filha era baixo, mas carregado de uma urgência sombria. Joana aproximou-se em silêncio, ocultando-se na penumbra do corredor, prendendo a respiração para não denunciar sua presença. Eu já estou com a escritura, Paulo, dizia Camila ao telefone, e o nome do ex-marido fez Joana estremecer. Augusto já validou a procuração no banco. Se conseguirmos o laudo de interdição até o final da semana, a casa entra como garantia para o empréstimo e resolvemos aquela pendência do escritório de uma vez por todas. Ela não vai nem notar, está cada dia mais aérea, conversando com as fotos do papai como se ele fosse responder. Ouvir aquelas palavras foi como receber um golpe físico no estômago. Joana apertou as mãos contra a parede para não cair. Sua filha não estava apenas tentando protegê-la de golpes externos. Ela era o próprio golpe. Camila estava usando a memória de Roberto e a suposta fragilidade da mãe para salvar sua própria carreira de erros financeiros que Joana sequer imaginava serem tão graves. A traição era absoluta. Joana recuou lentamente para o quarto, o coração martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ela precisava agir. Mas como enfrentar uma advogada experiente que agora detinha seus documentos e a monitorava por vídeo? Foi quando lembrou-se do telefone secreto, escondido no saco de farinha. Ela precisava avisar Margarida que o perigo tinha escalado para um nível criminal. Mas, ao entrar na despensa, Joana parou bruscamente. Janaína estava lá, de pé, segurando o saco de farinha aberto em uma das mãos e o telefone pequeno na outra. O sorriso gentil que a acompanhante costumava exibir tinha sido substituído por uma expressão de fria eficiência profissional. Procurando por isso, Dona Joana, perguntou Janaína, sua voz desprovida de qualquer emoção. Adró, Camila me avisou que a senhora poderia esconder coisas por causa da sua confusão mental. Ela pediu para eu guardar tudo o que pudesse ser perigoso. A idosa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu último canal de comunicação com o mundo exterior acabara de ser cortado. Janaína guardou o aparelho no bolso do avental e aproximou-se, colocando uma mão firme, mas aparentemente cuidadosa, no ombro de Joana. Venha, vamos tomar seu chá e o remédio novo que a doutora mandou. A senhora parece muito nervosa, precisa descansar para a consulta de amanhã cedo. Consulta. Joana sentiu um novo calafrio. Camila não havia mencionado nenhum médico para o dia seguinte. Enquanto era conduzida para a mesa da cozinha, Joana olhou para a câmera no canto do teto e teve a nítida sensação de que Camila estava assistindo a tudo em tempo real, sorrindo por trás de sua tela de computador. A armadilha estava fechada, e o chá que Janaína colocava à sua frente exalava um aroma estranhamente. Joana olhou para o líquido escuro na xícara, sabendo que se o bebesse, sua lucidez, sua única arma, poderia ser a próxima coisa a desaparecer. Ela olhou para Janaína, que permanecia de pé, esperando que ela desse o primeiro gole, enquanto o som de um carro estacionando na garagem indicava que Camila havia chegado para finalizar o que havia começado. Joana levou a xícara aos lábios, mas seus olhos captaram um brilho metálico vindo da mão de Camila, que entrava na cozinha segurando um documento com o selo oficial do tribunal.
O documento com o selo oficial do tribunal reluziu sob a luz branca da cozinha. Enquanto Camila entrava com passos decididos, o som de seus saltos batendo contra o piso soando como uma contagem regressiva para a liberdade de Joana. Joana manteve a xícara de chá amargo próxima aos lábios, mas não permitiu que uma única gota atravessasse seus dentes, sentindo o olhar vigilante de Janaína queimando em suas costas. A tensão no ar era quase sólida, transformando a cozinha familiar em um cenário de confronto jurídico onde o afeto materno havia sido completamente substituído pela frieza processual. Vim pessoalmente entregar isto, mamãe, disse Camila, colocando o papel sobre a mesa, logo ao lado do prato de pão de queijo que Joana mal tocara. O juiz assinou a curatela temporária. A partir de agora, sou sua representante legal para absolutamente tudo. Joana sentiu um tremor percorrer suas mãos, mas forçou-se a pousar a xícara com uma calma que não sentia. Seus olhos percorrendo as linhas frias do texto que a transformava em um objeto sob custódia. Ela percebeu que Camila não estava apenas assumindo o controle das contas, mas estava pavimentando o caminho para a interdição total. Janaína deu um passo à frente, seu sorriso profissional agora tingido por uma autoridade recém-conquistada. A senhora não tomou seu remédio, Dona Joana. Adorou. Camila se preocupa muito com sua agitação, disse a acompanhante, sua voz soando como uma ordem disfarçada de conselho. Joana olhou para a filha, buscando algum resquício da menina que criara, mas encontrou apenas a advogada implacável que usava as dívidas do próprio divórcio como combustível para trair a própria mãe. Por que tanta pressa, Clara? Perguntou Joana, usando o nome de nascimento da filha para tentar atingir algum nervo emocional. Eu sempre cuidei de tudo, mesmo após o seu pai partir. Este dinheiro e esta casa são os frutos de uma vida de trabalho. Camila soltou um suspiro de impaciência, cruzando os braços e desviando o olhar para a câmera de segurança instalada no canto do teto. Exatamente por isso, mamãe. Você está velha, confusa e esconde coisas. Este telefone secreto que Janaína encontrou é a prova definitiva de que você não tem mais condições de discernir o que é seguro para você. Joana sentiu o peso da derrota momentânea ao ver seu último canal de comunicação no bolso de Janaína, mas seu espírito se recusava a quebrar. Ela lembrou-se do baú de Roberto e da caderneta bancária que Camila ainda desconhecia, a única reserva que a filha não conseguira rastrear. Tabuleiro. Ela precisava de um momento a sós, longe dos olhos eletrônicos e da vigilância constante de Janaína. Estou cansada, filha. Se você já tem os papéis, deixe-me descansar, disse Joana, fingindo uma fragilidade que alimentava a arrogância de Camila. Camila sorriu, um sorriso vitorioso que não chegava aos olhos, e beijou a testa da mãe com uma condescendência que dava náuseas. Viu como é mais fácil quando você não complica, mamãe. Janaína vai cuidar para que você durma bem. Amanhã cedo, doutor. Silveira virá para a avaliação oficial que o juiz exigiu. Joana foi conduzida ao seu quarto por Janaína, sentindo-se uma prisioneira em sua própria história. A acompanhante verificou se as janelas estavam travadas e, antes de sair, colocou o pequeno frasco de sedativo sobre a cômoda. Quando a porta se fechou e o som da chave girando pelo lado de fora ecoou no corredor, Joana sentou-se na beira da cama e olhou para o teto, onde a pequena luz vermelha da câmera indicava que ela ainda estava sendo... Ela sabia que o doutor Silveira era um perito contratado por Camila, alguém cujas conclusões já estavam compradas pela ambição da filha. No entanto, enquanto tateava sob o colchão, seus dedos encontraram algo que Janaína não vira durante a revista, uma antiga fotografia de Roberto, mas ela esquecera que Joana fora casada com um homem que sempre ensinara que a melhor defesa é uma estratégia que o inimigo sequer suspeita existir. Joana deitou-se, cobrindo-se até os ombros para esconder seus movimentos da lente vigilante, enquanto seu coração batia com uma determinação fria. Ela esperaria o silêncio da madrugada para executar a fuga que Camila jamais imaginaria que uma senhora de 72 anos pudesse realizar. Mas, no momento em que ela fechou os olhos para fingir sono, o som de passos pesados no jardim e o brilho de lanternas atravessando as frestas da cortina indicaram que o cerco de Camila era muito mais profissional e perigoso do que uma simples vigilância domiciliar. Joana permaneceu estática sob as cobertas, o coração martelando contra as costelas como um tambor em meio ao silêncio opressor do quarto.
Através da fresta da cortina de veludo, o brilho das lanternas varria o jardim com uma precisão cirúrgica, denunciando que Camila não havia apenas instalado câmeras, mas contratado uma equipe de segurança particular para cercar a propriedade. O pânico inicial ameaçou paralisar lá, mas a memória de Roberto e a dureza das últimas semanas forjaram nela uma resiliência gélida. Ela percebeu que a filha a tratava agora não apenas como uma doente, mas como uma prisioneira de alto risco que precisava ser contida antes da audiência decisiva. Lentamente, Joana deslizou para fora da cama, evitando qualquer movimento brusco que pudesse alertar Janaína ou ser captado pela luz vermelha da câmera no teto. Seus pés descalços sentiram o frio do assoalho de madeira, um lembrete físico de que aquela casa, antes seu refúgio, agora era o palco de uma caçada. Ela tateou o fundo da mesa de cabeceira até encontrar o pequeno objeto metálico que havia escondido ali semanas atrás, antes mesmo de Camila mostrar sua verdadeira face, um gravador de voz digital, pequeno e discreto. Com movimentos coreografados pela necessidade de sobrevivência, ela se aproximou da porta trancada e colou o ouvido na madeira. No corredor, o som de vozes baixas e o tilintar de chaves indicavam que Janaína estava conversando com um dos seguranças. Adró. Camila foi clara, disse Janaína, sua voz desprovida da falsa doçura habitual. Ninguém entra e ninguém sai até o doutor. Silveira chegar às 7 da manhã para a avaliação de interdição. Ela está começando a resistir e não podemos permitir que ela fale com ninguém de fora, especialmente com aquele advogado antigo do pai dela. Joana sentiu o peso daquela informação. Camila não estava apenas buscando a curatela. Ela estava isolando Joana para garantir que o doutor Silveira, o neurologista cúmplice, encontrasse uma idosa fragilizada, amedrontada e incapaz de se defender. Cada palavra trocada no corredor era uma prova de abuso financeiro e violência psicológica que Joana precisava documentar se quisesse ter alguma chance diante de um juiz. Ela apertou o botão de gravar, capturando a confissão da espiã paga pela própria filha. Enquanto a gravação prosseguia, Joana voltou-se para o antigo baú de Roberto, agora sua única fonte de esperança. Ela não podia sair pela porta da frente, vigiada pelos seguranças, nem pela janela do quarto, que estava travada por fora. Sua mente buscou desesperadamente por uma saída que o tempo e a modernidade de Camila haviam esquecido. Foi quando ela se lembrou da antiga despensa adjacente à cozinha, onde Roberto mantinha uma pequena escotilha de serviço para a entrega de gelo e carvão nos anos 40. Uma abertura que fora coberta por um armário embutido durante a reforma de décadas atrás. Ela precisava chegar até a cozinha sem ser vista. Joana vestiu seu casaco mais escuro sobre o pijama e calçou seus sapatos de borracha silenciosos. Ela sabia que Janaína verificaria o quarto a cada hora. O tempo era seu inimigo mais implacável. Com a mão trêmula, ela acionou o pequeno interruptor que Roberto instalara para que ela pudesse destravar a porta do quarto em caso de incêndio, um mecanismo mecânico escondido atrás da moldura do espelho que Camila jamais percebera. O clique foi quase inaudível. Joana abriu a porta apenas alguns centímetros e espiou o corredor. Janaína estava de costas, distraída com o celular, provavelmente reportando cada detalhe da paciente para Camila. Com a agilidade de quem luta pela própria vida, Joana deslizou pelas sombras, utilizando o conhecimento profundo de cada tábua do piso que rangia para evitar o barulho. Ela chegou à cozinha, sentindo o aroma do chá amargo que Camila a forçara a beber ainda pairando no ar. A luz da lua filtrava-se pelas janelas altas, iluminando as câmeras que Camila instalara para vigiar, lá até durante as refeições. Joana moveu-se com a precisão de um fantasma, escondendo-se sob o balcão toda vez que a luz das lanternas dos seguranças varria o jardim externo. Ao chegar ao armário embutido da despensa, ela começou a remover as prateleiras com cuidado extremo. Atrás da última tábua de madeira, a pequena escotilha de ferro ainda estava lá, enferrujada pelo tempo, mas representando seu único caminho para a liberdade. Joana forçou a trava de ferro, sentindo a resistência do metal contra seus ossos cansados. Com um esforço monumental, a escotilha cedeu, revelando um túnel estreito que levava ao porão e de lá a uma saída oculta nos fundos do jardim, camuflada por uma era densa que Roberto nunca permitira podar. Ela respirou o ar úmido do subterrâneo, sentindo que estava prestes a cruzar a linha entre a vítima e a sobrevivente. No entanto, ao apoiar o pé no primeiro degrau da antiga escada de madeira, ela ouviu o som de uma chave girando na fechadura da porta da cozinha e a
Voz cortante de Camila chamando seu nome no escuro. Joana sentiu o ar escapar de seus pulmões quando o feixe de luz da lanterna de Camila varreu a bancada da cozinha, a poucos centímetros de onde ela estava agachada, prestes a mergulhar na escuridão do túnel. O som dos saltos da filha contra o piso de cerâmica ecoava como marteladas em sua consciência, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto do que o medo. Com um movimento ágil que desafiava sua idade, ela deslizou para dentro da escotilha, puxando a porta de ferro por dentro no exato momento em que Camila entrava no recinto, gritando por Janaína. No escuro absoluto do porão, Joana ouviu o estrépito de pratos sendo movidos e a voz furiosa da filha exigindo saber como a velha havia escapado de um quarto trancado. A descida pela escada de madeira foi um exercício de agonia silenciosa, com cada degrau rangendo sob o peso de seu corpo e de suas esperanças. Joana tateou as paredes úmidas do porão, guiada pela memória tátil de décadas cuidando daquela casa, até encontrar a saída camuflada pela era densa, que Roberto sempre protegera com carinho. Ao empurrar a vegetação e sentir o ar gelado da madrugada paulistana em seu rosto, ela soube que não havia volta. Ela era agora uma fugitiva em seu próprio quintal, cercada por homens pagos para caçar, lá como uma presa incapaz. Ela rastejou entre os arbustos de camélias, utilizando as sombras projetadas pelos muros altos para evitar os feixes das lanternas que cruzavam o jardim como lâminas de luz. Joana alcançou o muro dos fundos, onde uma pequena falha na cerca elétrica, que Roberto nunca consertara por acreditar na segurança do bairro, oferecia sua única rota de fuga. Com as mãos arranhadas e o coração disparado, ela saltou para a calçada da rua lateral, sentindo o impacto seco do asfalto em seus joelhos. Não havia tempo para a dor. Ela caminhou apressadamente até a esquina, onde, para sua surpresa e alívio, um carro preto discreto a aguardava com o motor ligado. A porta do passageiro se abriu e o rosto preocupado de Margarida surgiu na penumbra, sinalizando para que ela entrasse imediatamente antes que a equipe de Camila percebesse o que havia acontecido na cozinha. "Joana, meu Deus, você está ferida", exclamou Margarida, arrancando com o carro enquanto observava pelo retrovisor a movimentação frenética dos seguranças no portão da casa. Joana apenas balançou a cabeça, tentando recuperar o fôlego e a compostura, enquanto apertava o gravador digital contra o peito como se fosse um escudo sagrado. "Eu gravei tudo, Margarida. Gravei Janaína confessando que está me drogando e me isolando por ordens da Camila. Elas acham que eu sou senil, mas eu sou a testemunha do meu próprio cárcere." Margarida dirigiu com precisão pelas ruas desertas, conduzindo Joana para um apartamento seguro que o Dr. Menezes havia providenciado para essa emergência extrema. Ao chegarem ao esconderijo, o Dr. Menezes já as esperava com uma expressão de grave determinação, rodeado por pilhas de documentos e laudos médicos que Joana havia ajudado a reunir secretamente ao longo das semanas. "Joana, o que você fez hoje foi um ato de coragem imenso, mas agora a guerra vai se tornar pública", disse o advogado, analisando o gravador que ela lhe entregara. "Camila vai alegar que você fugiu em um surto psicótico. Ela vai usar todo o poder da curatela temporária para tentar trazê-la de volta à força. Precisamos agir agora, antes que o doutor Silveira assine aquele laudo fraudulento às 7 da manhã. Joana sentou-se à mesa, sentindo o calor do café que Margarida lhe servira, mas sua mente estava fixa na estratégia. Ela sabia que Camila tinha dívidas imensas e que a casa era sua única tábua de salvação financeira. "Menezes, não se trata apenas de me declarar louca", explicou Joana, com uma lucidez que fazia o advogado assentir com respeito. "Ela quer vender o imóvel para cobrir os rombos do escritório. Ela está chantageando Paulo e usando os meninos como desculpa. Precisamos mostrar ao juiz que a incapacidade mental aqui não é minha, mas o caráter dela que está corrompido pela ganância." O restante da madrugada foi um turbilhão de atividades coordenadas. Enquanto Margarida verificava as últimas movimentações bancárias suspeitas que Camila havia tentado realizar sob o poder da procuração, o Dr. Menezes preparava a petição de urgência para suspender a curatela, utilizando a gravação de Joana como a prova cabal de abuso financeiro e maus tratos. Joana, por sua vez, começou a escrever um diário detalhado de tudo o que havia ocorrido desde a primeira visita de Camila, transformando sua memória em uma arma jurídica que nenhuma mentira poderia apagar. Às 6 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a tingir o céu de cinza, Joana recebeu uma mensagem em seu telefone secreto.
Era de Lucas, seu neto mais velho, que Camila alegava estar ocupado demais para visitá-la. Vovó, eu soube o que está acontecendo. Beatriz e eu estamos com você. Não acredite no que a mamãe diz. Estamos a caminho. Joana sentiu as lágrimas virem, mas desta vez eram de alívio. A rede de mentiras de Camila estava começando a se desfazer por dentro de sua própria família. Mas o perigo ainda era imenso, pois Camila detinha a autoridade legal até que um juiz dissesse o contrário. O doutor Menezes levantou-se, ajeitando a pasta com os documentos decisivos. Vamos para o fórum. A audiência preliminar de urgência deve acontecer nas próximas horas. Joana, você terá que enfrentar sua filha diante de um magistrado e provar que você é a dona de si mesma. Joana levantou-se, sentindo cada centímetro de seu corpo protestar, mas sua alma estava mais firme do que nunca. No entanto, ao saírem do prédio, 3 carros de polícia e a caminhonete blindada de Camila cercaram a saída da garagem. E Camila saiu do veículo com um olhar de triunfo gelado, segurando um mandado de busca e apreensão para resgatar sua mãe em surto. O som das sirenes de polícia ainda ecoava pelas paredes estreitas da garagem. Mas o silêncio que se seguiu quando Camila desceu do veículo blindado foi muito mais aterrorizante. Ela segurava um documento com o selo do tribunal, balançando-o como uma bandeira de vitória enquanto se aproximava do carro de Margarida. Acabou a brincadeira, mamãe, gritou ela, a voz carregada de um triunfo que beirava a insanidade. Os oficiais estão aqui para garantir que você receba o tratamento que sua demência exige. Você é um perigo para si mesma e para todos ao seu redor. Joana sentiu o peso de seus 72 anos esmagá-la contra o banco do passageiro por um breve segundo. A visão dos policiais armados e da filha, agindo como sua carcereira legal, era um pesadelo que ela nunca imaginou viver. No entanto, ao olhar para o lado e ver a mão firme do doutor Menezes no volante, uma centelha de dignidade se acendeu em seu peito. Ela não era a velha confusa que Camila queria projetar para o mundo. Ela era a mulher que ajudou Roberto a construir tudo o que aquela advogada gananciosa agora tentava destruir. Não saia do carro, Joana, instruiu o doutor Menezes com uma calma gélida que só décadas de tribunais poderiam forjar. Ele abriu a porta e saiu para enfrentar a barreira policial e a fúria de Camila. Oficial, este mandado de busca e apreensão baseia-se em uma curatela temporária obtida sob falsas premissas, declarou ele, sua voz projetando-se com autoridade absoluta. Temos evidências de áudio e vídeo de que a minha cliente, Dona Joana, está sendo vítima de abuso financeiro e cárcere privado por parte da requerente. Camila riu, um som seco e desprovido de qualquer afeto. Ele é apenas um velho amigo da família tentando esconder o óbvio. Oficial, olhem para ela. Fugiu de casa no meio da madrugada, está claramente em um surto psicótico. Os policiais hesitaram, olhando de Joana, que permanecia sentada e composta no carro para a agitação agressiva de Camila. A tensão era palpável, um cabo de guerra invisível onde a sanidade de uma mãe era a corda prestes a... Nesse momento, um segundo carro freou bruscamente logo atrás da viatura policial. Lucas e Beatriz saltaram do veículo antes mesmo que ele parasse, completamente. Parem com isso agora, gritou Lucas, colocando-se entre a mãe e o carro onde a avó estava. Nós sabemos de tudo, mamãe. Sabemos das dívidas, da hipoteca e do que você está tentando fazer com o patrimônio da vovó. O rosto de Camila empalideceu por um instante, a máscara de filha preocupada trincando diante da acusação pública de seus próprios filhos. Beatriz aproximou-se da janela de Joana e segurou sua mão através do vidro. Estamos aqui, vovó. Você não vai a lugar nenhum com ela. A presença dos netos mudou a dinâmica da cena. Os policiais, agora percebendo que não se tratava de um simples resgate de uma idosa doente, mas de uma disputa familiar profunda e complexa, baixaram as mãos de seus coldres. O oficial mais velho aproximou-se do doutor Menezes, analisando os documentos que o advogado lhe estendia. Enquanto a discussão legal fervia no meio da garagem, Joana sentiu um estranho distanciamento. Ela via Camila gesticular, a voz tornando-se cada vez mais estridente e desconexa, acusando a todos de uma grande conspiração. Eles querem o meu dinheiro. Estão todos contra mim, gritava ela, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Joana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que vira em sua sogra, Carmen, décadas atrás, antes de um de seus colapsos nervosos. A tragédia não era apenas o roubo material, mas a decomposição mental da própria filha. Senhorita, disse o policial, dirigindo-se a Camila com firmeza, o doutor
Menezes apresentou uma contra-ordem judicial de suspensão da curatela emitida há apenas 1 hora. Devido às novas evidências de abuso, a senhora não tem mais autoridade legal sobre sua mãe, até a nova audiência. O grito que escapou da garganta de Camila foi animal. Ela avançou em direção ao carro, mas foi contida pelos oficiais enquanto Paulo, seu ex-marido, aparecia na entrada da garagem, observando a cena com uma tristeza infinita no olhar. "Ô, doutor!" Menezes voltou para o carro e ligou o motor. "Vamos, Joana. O juiz nos espera para a audiência de urgência." O palco mudou. Enquanto o carro se afastava, Joana olhou pelo vidro traseiro e viu Camila cair de joelhos no asfalto, cercada pelos filhos e pela polícia. Uma rainha sem reino, que acabara de perder sua última jogada. Mas a vitória de Joana tinha um gosto de cinzas. Ela estava livre, mas o preço de sua liberdade fora a destruição completa da imagem que tinha da própria filha. Ao chegarem ao fórum, o ambiente estava carregado de uma solenidade pesada. Margarida apertou o braço de Joana, transmitindo-lhe coragem. "Você consegue, Joana. Apenas diga a verdade." Joana respirou fundo e entrou na sala de audiências. O juiz já estava posicionado, mas antes que a sessão pudesse começar oficialmente, a porta dos fundos se abriu e um homem de terno cinza, trazendo uma pasta com o selo do neurologista que Camila contratara, entrou na sala com uma expressão de absoluta urgência. O homem de terno cinza caminhou até o centro da sala com uma rigidez que capturou todos os olhares, entregando o envelope lacrado diretamente ao assistente do juiz. Joana sentiu o coração pulsar na garganta, reconhecendo o logotipo da clínica do doutor Silveira, o neurologista que Camila trouxera para selar seu destino. O magistrado abriu o documento lentamente. E o silêncio no tribunal tornou-se tão espesso que era possível ouvir o tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada de Margarida ao seu lado. "Ó, doutor." Menezes inclinou-se para a frente, a expressão alerta, como um veterano esperando o impacto de uma granada que poderia mudar o curso da guerra em segundos. "Este é o relatório final da avaliação solicitada pela requerente", anunciou o juiz, seus olhos percorrendo as linhas técnicas com uma imparcialidade assustadora. "O doutor Silveira conclui que a Sarah Joana Almeida não apresenta sinais de declínio cognitivo compatíveis com demência ou Alzheimer. Pelo contrário, o laudo enfatiza uma lucidez excepcional para sua faixa etária e uma memória episódica detalhada, citando inclusive a precisão com que ela descreveu eventos traumáticos do passado." Joana fechou os olhos por um breve instante, sentindo as lágrimas de alívio queimarem sob as pálpebras, enquanto um murmúrio de choque percorria a galeria. O juiz então olhou para Camila, que acabara de entrar na sala flanqueada por policiais, ainda com as roupas desalinhadas pelo confronto na garagem. "O que é mais perturbador, Dra. Camila, é a nota de rodapé deste laudo", continuou o magistrado, sua voz tornando-se fria como aço. "O médico relata que houve uma tentativa explícita de manipulação dos resultados por parte da senhora, que teria fornecido informações falsas sobre o uso de medicamentos e episódios de confusão inexistentes para induzir o diagnóstico de incapacidade." O rosto de Camila passou do pálido para um vermelho febril, e ela tentou se levantar. Mas Paulo, seu ex-marido, segurou-a firmemente pelo braço, seus olhos carregados de uma decepção profunda. "Isso é mentira. Ele está mentindo", gritou Camila, sua voz ecoando com uma estridência que beirava o descontrole total. "Minha mãe está doente. Ela me enganou. Ela esconde dinheiro e conspirou com essa bancária para me destruir." O juiz bateu o martelo com força, exigindo ordem, enquanto Lucas e Beatriz olhavam para a mãe com uma mistura de horror e piedade que cortou o coração de Joana. "Ô, doutor." Menezes levantou-se calmamente, apresentou o gravador digital que Joana resgatara durante sua fuga. "Meritíssimo. Temos aqui a prova do que realmente acontecia dentro daquela casa." Enquanto os técnicos do tribunal preparavam o áudio para ser ouvido, Joana sentiu o peso de décadas de silêncio sendo finalmente removido. Ela lembrou-se da quarta-feira comum em que tudo começou, da sopa esfriando e da colher batendo no alumínio, sem imaginar que aquela dor a levaria a este momento de verdade nua e crua. Margarida apertou sua mão, transmitindo uma força que Joana pensou ter perdido, mas que agora florescia como as rosas teimosas de Roberto no quintal. A batalha legal estava se transformando em uma revelação pública de uma tragédia familiar que Camila nunca imaginou que viria à tona. O primeiro som que preencheu a sala foi a voz de Janaína,
a acompanhante, detalhando como as doses de sedativos eram aumentadas conforme o humor Camila exigia. Joana observou Camila desabar na cadeira, a arrogância de advogada derretendo-se em uma paralisia de choque. O juiz ouvia cada palavra com uma atenção sombria, e a atmosfera no tribunal mudou de um processo de interdição para uma investigação criminal em potencial. Lucas cobriu o rosto com as mãos, e Joana sentiu o ímpeto de correr até ele, mas sabia que o processo precisava seguir seu curso até o fim. Dada a gravidade das evidências, declarou o magistrado após o áudio terminar, suspendo imediatamente todos os direitos de curatela temporária da DRA. Camila sobre os bens e a pessoa da S.A.R. Joana Almeida. Além disso, ordeno que a Polícia Judiciária investigue as alegações de apropriação indébita, abuso de incapaz. Mas, no momento em que os policiais começaram a se aproximar de Camila para conduzi-la para interrogatório, ela começou a rir de forma histérica, apontando para o doutor Menezes e para Joana com um dedo trêmulo. Vocês acham que ganharam? Sibilou Camila, as palavras saindo carregadas de um veneno paranoico que silenciou a sala. Vocês não sabem de nada. A casa já não pertence mais a você, mamãe. Eu assinei a venda esta manhã, antes de vocês chegarem aqui. O comprador está com as chaves e vocês são todos cúmplices da minha ruína. Joana sentiu o mundo girar e a mão de Margarida fraquejar. Se a venda fosse real e irrevogável, o grito histérico de Camila reverberou pelas paredes solenes do tribunal, congelando o sangue nas veias de Joana. A revelação de que a casa, o santuário de 40 anos construído com Roberto, fora vendida em uma manhã de fúria e desespero, caiu como uma sentença de morte sobre a idosa. Joana sentiu o chão oscilar, suas mãos agarrando-se às bordas da mesa de madeira para não desabar diante de todos. O triunfo nos olhos de Camila era uma chama maligna, a celebração do caos que ela mesma provocara para cobrir os buracos negros de suas finanças. O doutor Menezes, porém, não recuou. Ele permaneceu de pé, uma rocha de serenidade jurídica enquanto o tribunal mergulhava em um burburinho de choque. Meritíssimo. Peço vênia para intervir imediatamente, declarou o advogado, sua voz cortando o riso maníaco de Camila. Qualquer transação imobiliária, realizada sob o poder de uma curatela que acaba de ser suspensa por suspeita de fraude, é nula de pleno direito. Além disso, informo a este juízo que a escritura original nunca esteve de posse da requerente, mas sim protegida em uma fundação familiar que Dona Joana estabeleceu semanas atrás. Camila parou de rir abruptamente, seu rosto passando de um vermelho febril para um pálido cadavérico. Que fundação? Você está mentindo. Eu peguei os documentos da cômoda dela, gritou ela, mas o tremor em sua voz denunciava que a dúvida começava a corroer sua confiança cega. Joana olhou para a filha com uma tristeza infinita. Ela sabia que o que Camila roubara da cômoda era apenas uma cópia sem validade, uma isca que Roberto a ensinara a deixar para proteger o verdadeiro tesouro. Margarida, ao lado de Joana, abriu uma pasta e entregou um documento oficial ao oficial de justiça. Este é o registro da conta conjunta de Roberto. Joana, ativa há 15 anos e nunca revelada a terceiros, explicou Margarida com firmeza. O dinheiro que Camila alega ter sido escondido é, na verdade, o lastro legal da fundação que protege o imóvel. O comprador que ela menciona foi enganado por uma venda de algo que ela não tinha o direito real de... O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio absoluto. Dra. Camila, a senhora será conduzida imediatamente para prestar depoimento sobre essas alegações de venda fraudulenta, ordenou o magistrado, sua expressão carregada de severidade. A Polícia Judiciária irá lacrar o imóvel para garantir que ninguém entre ou saia até que a legalidade da fundação seja verificada. Camila tentou avançar em direção à mãe, mas foi contida pelos policiais, seus gritos de acusação tornando-se cada vez mais desconexos e desesperados. Paulo deu um passo à frente, colocando-se entre Joana e a fúria da ex-mulher. Eu assinei como testemunha em alguns papéis, Menezes, mas fui chantageado, confessou ele, com os olhos baixos de vergonha. Ela ameaçou expor segredos do meu escritório se eu não a ajudasse a validar a curatela. Eu não sabia que ela iria tão longe a ponto de tentar vender a casa. Beatriz e Lucas abraçaram a avó, formando um escudo humano de afeto e proteção que Joana nunca imaginou recuperar. A audiência foi suspensa e o tribunal começou a se esvaziar, deixando Joana cercada por sua nova rede de apoio. Ela sentia-se exausta, como se tivesse travado uma guerra física, mas a clareza em sua mente era absoluta. Ela olhou para o doutor
Menezes, que guardava os papéis da fundação com um meio sorriso de satisfação. Ainda não acabou, não é? Perguntou ela, a voz frágil, mas firme. A batalha legal pela casa está ganha, Joana, mas o estado mental da sua filha é o que mais me preocupa agora, respondeu o advogado, olhando para a porta por onde Camila fora levada. O que vimos hoje não foi apenas ganância, foi um colapso completo. Ela vai precisar de mais do que advogados, vai precisar de médicos. Joana assentiu, lembrando-se da sogra Carmen e do ciclo de dor que parecia se repetir através das gerações. Enquanto saíam do fórum, o sol da tarde banhava a cidade, mas Joana só conseguia pensar no jardim de sua casa. Ela queria sentir o cheiro das damas da noite e sentar-se no banco de Roberto para processar tudo o que acontecera. No entanto, ao chegarem ao portão de sua residência, encontraram um caminhão de mudança parado na calçada e dois homens robustos tentando forçar a entrada lateral. Um homem de terno escuro, segurando um contrato assinado por Camila naquela manhã, aproximou-se do carro de Margarida com uma expressão de arrogância inabalável. Eu sou o novo proprietário legal desta residência e tenho ordens de despejo imediatas para qualquer ocupante, declarou ele, apontando para o selo da curatela temporária que Camila usara para fechar o negócio. Joana sentiu o coração falhar uma batida. O comprador não era uma vítima enganada, mas um tubarão imobiliário que Camila conhecia bem, e ele trazia consigo uma liminar de posse que nenhum documento de fundação parecia capaz de deter naquele momento. O homem de terno escuro, que se identificou como doutor Arnaldo, mantinha um sorriso de desdém enquanto exibia a liminar de posse, ignorando completamente a presença do doutor Menezes e da família de Joana. Os dois carregadores atrás dele já começavam a retirar os vasos de camélias, vendo sua história ser literalmente arrancada do solo diante de seus olhos, enquanto o caminhão de mudança manobrava para invadir a garagem que ela mesma havia varrido naquela manhã. Isso é uma invasão criminosa, senhor, declarou o doutor Menezes, colocando-se fisicamente entre Arnaldo e o portão principal, sua voz ressoando com uma autoridade que fez os carregadores pararem por um instante. A curatela temporária que sustenta essa venda foi suspensa por um juiz há menos de 2 horas por evidências de fraude e abuso. Qualquer contrato assinado pela Dra. Camila é nulo de pleno direito e você será processado por invasão de domicílio se der mais um passo. Arnaldo soltou uma gargalhada seca, ajustando o nó da gravata com uma arrogância insuportável. Meu cliente comprou este imóvel de boa-fé, com documentos validados por um cartório e uma procuração pública, doutor. Se houve fraude na família de vocês, resolvam nos tribunais depois que o meu cliente tomar posse do que pagou. Oficiais de justiça estão a caminho para ratificar o despejo. Joana olhou para Margarida, que já estava ao telefone com a central de monitoramento do banco, tentando desesperadamente bloquear qualquer compensação de valores que pudesse ter caído na conta de Camila. A situação estava escalando rapidamente para um confronto físico. Lucas e Beatriz cercaram a avó, enquanto Paulo tentava argumentar com Arnaldo, mostrando as mensagens de chantagem que recebera de Camila. No entanto, o homem de terno parecia imune a qualquer apelo moral ou jurídico preliminar. Ele era um especialista em limpezas imobiliárias, contratado justamente para ocupar propriedades em disputa antes que a justiça pudesse intervir de forma definitiva. Vovó, entre no carro, sussurrou Beatriz, vendo que a agitação estava começando a afetar a saúde de Joana. Nós não vamos deixar que eles entrem na casa, mas a senhora precisa estar segura. Joana, porém, recusou-se a recuar. Ela caminhou até o portão, sua postura ereta e o olhar fixo em Arnaldo. Ela lembrou-se de cada sacrifício, de cada economia e da promessa que fizera a Roberto no leito de morte de que aquele lar seria o legado da família, não o banquete de abutres imobiliários. O senhor fala de papéis e assinaturas, disse Joana, sua voz soando clara e firme apesar do barulho do motor do caminhão. Mas esta casa tem uma alma, que o senhor nunca entenderá. Cada tijolo aqui foi pago com honestidade, algo que nem o senhor, nem o seu cliente parecem conhecer. Vocês podem tentar forçar a entrada, mas o crime que estão cometendo hoje será o prego no caixão da carreira de quem os contratou. Arnaldo hesitou por um segundo, surpreso com a força daquela mulher de 72 anos, mas logo recuperou sua frieza e sinalizou para que os homens continuassem o trabalho. Foi nesse momento de caos que um carro da Corregedoria da Polícia Civil estacionou logo atrás do caminhão de mudança. 2 investigadores saíram do veículo, trazendo consigo uma ordem de busca e apreensão de documentos no escritório de Camila e na residência de Joana,
sob suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato. O Dr. Menezes aproveitou a oportunidade para apresentar a suspensão da curatela aos investigadores, criando um impasse legal que paralisou a ação de Arnaldo. A rua começou a se encher de curiosos, e a imagem de Joana defendendo sua casa tornou-se um símbolo vivo da luta contra o abuso financeiro. Margarida finalmente desligou o telefone e sinalizou para o grupo. Ela havia conseguido rastrear a conta para onde o dinheiro da venda fora transferido. E a notícia era pior do que imaginavam. Camila não havia apenas tentado vender a casa para cobrir dívidas. Ela havia transferido os fundos para uma conta em um paraíso fiscal no Caribe, nome de uma empresa de fachada ligada ao Paulo, o que complicava a situação do ex-marido e colocava Joana no centro de uma investigação internacional. Enquanto os investigadores começavam a interrogar Arnaldo sobre a origem dos fundos do seu cliente, o celular de Joana tocou em seu bolso secreto. Era uma mensagem de um número desconhecido, contendo apenas uma foto, o baú de Roberto, aberto e vazio, jogado em um terreno baldio nos arredores da... O impacto da imagem no celular foi como um soco físico que deixou Joana sem ar, fazendo-a cambalear e se apoiar no capô do carro. A foto do baú de Roberto, aquele relicário de uma vida inteira, aberto e descartado como entulho em um terreno baldio, era a prova final de que a crueldade de Camila não tinha limites. Joana sentiu uma náusea profunda, imaginando as cartas de amor, os registros da fundação e as pequenas lembranças de 40 anos de casamento sendo reviradas por mãos estranhas ou levadas pelo vento sujo da cidade. "O que foi, vovó? O que aconteceu?" perguntou Beatriz, segurando o braço de Joana com uma urgência que atraiu a atenção de todos ao redor. Joana apenas entregou o aparelho à neta, cujos olhos se arregalaram em horror ao ver o desrespeito final contra a memória do avô. O Dr. Menezes aproximou-se rapidamente, analisando os metadados da imagem enquanto os investigadores da Polícia Civil ainda discutiam com o doutor. Arnaldo no portão da frente. "Isso é uma tática de intimidação desesperada", murmurou o doutor Menezes, sua voz carregada de uma indignação sombria. "Eles querem que você perca o equilíbrio emocional, Joana. Querem que você abandone a defesa da casa para correr atrás de objetos, enquanto eles consolidam a posse aqui dentro." Joana olhou para o advogado e, por um instante, a fragilidade de seus 72 anos pareceu vencer a batalha. Mas então, ela olhou para os carregadores que ainda seguravam seus vasos de camélias e sentiu uma fúria fria e calculista substituir o desespero. "Eles não roubaram apenas o baú", disse Joana, com uma voz que soava como aço temperado. "Eles roubaram o coração desta família." Mas o que Camila e seus cúmplices não sabem é que o conteúdo mais valioso daquele baú não estava nos documentos, mas no que eles me obrigaram a decorar antes de Roberto partir. Ela virou-se para os investigadores e apontou para o doutor. "Arnaldo, este homem e quem quer que tenha enviado essa foto estão cometendo extorsão e obstrução de justiça. Eu exijo que a polícia rastreie esse número agora." A autoridade na voz de Joana paralisou a confusão no jardim. Um dos investigadores pegou o celular e começou a coordenar com a central de inteligência, enquanto o doutor Arnaldo tentava, sem sucesso, esquivar-se das perguntas sobre sua ligação com os homens que haviam retirado móveis da casa durante a madrugada. A máscara de comprador de boa-fé estava desmoronando sob o peso de evidências criminais que iam muito além de uma simples disputa de... Enquanto a polícia interrogava os funcionários de Arnaldo, Joana reuniu Lucas e Beatriz em um canto reservado. "Escutem bem. O baú está em um terreno baldio na zona leste. Eu reconheço aquele muro de pichações ao fundo da foto. Lucas, pegue o carro do seu pai e vá até lá com o Dr. Menezes. Beatriz, você fica aqui comigo. Não podemos deixar esta frente de batalha desguarnecida." Paulo aproximou-se querendo ajudar, mas Joana o deteve com um olhar severo. "Você já causou dano suficiente com sua omissão, Paulo. Fique aqui e garanta que esses homens não toquem em..." A tarde caía sobre São Paulo, tingindo o céu de um laranja fúnebre, enquanto Joana observava o neto partir em uma missão de resgate de memórias. Ela sentia-se como uma general em uma guerra que nunca pediu para lutar, mas que estava determinada a vencer por cada centímetro de sua dignidade. Dentro da casa, ela podia ouvir o som abafado de Janaína, a acompanhante espiã, provavelmente tentando destruir provas ou esconder documentos sob as ordens remotas de Camila. "Dona Joana, o senhor Arnaldo e seus homens estão proibidos de entrar, mas a senhora também não pode ocupar o imóvel até que a perícia termine", explicou o investigador-chefe. Joana assentiu,
mas seu olhar estava fixo na janela do seu quarto, onde uma silhueta se movia rapidamente. Ela sabia que Janaína ainda estava lá dentro, e que a acompanhante tinha acesso ao cofre de parede que Camila acreditava ser inexpugnável. Foi nesse momento que um novo carro estacionou na calçada. Não era da polícia, nem de advogados. Era uma ambulância particular, e dela desceu o doutor Silveira, o neurologista que Camila havia tentado manipular. Ele trazia consigo uma expressão de profunda vergonha e urgência. Dona Joana, eu preciso falar com a senhora imediatamente. Descobri algo nos exames de sangue que a Dra. Camila me obrigou a ignorar, e a vida da senhora pode estar em risco iminente se continuarmos com o protocolo de medicamentos que ela prescreveu. Joana sentiu o mundo girar novamente. Não era apenas sobre dinheiro ou sobre a casa. Era sobre a sua própria sobrevivência biológica diante de uma filha que estava disposta a envenená-la lentamente para alcançar seus objetivos. Ela olhou para o doutor Silveira e depois para a casa, onde Janaína acabara de abrir a porta da frente, segurando uma seringa e alegando que Joana precisava de sua dose de descanso diária diante de todo aquele estresse. O brilho da agulha da seringa na mão de Janaína pareceu concentrar toda a luz fria do final da tarde, enquanto ela avançava pela varanda com um passo predatório, disfarçado de solicitude técnica. Joana sentiu um calafrio que não vinha do vento paulistano, mas da percepção de que sua própria casa havia sido transformada em um laboratório de tortura química. O doutor Silveira, visivelmente pálido, colocou-se à frente de Joana, bloqueando o caminho da enfermeira que ele mesmo, sob pressão de Camila, havia validado semanas antes. A atmosfera estava carregada de uma "Pare agora, Janaína", ordenou o doutor Silveira, sua voz tremendo não de medo, mas de uma indignação que finalmente rompera a barreira do seu silêncio profissional. Eu revisei os prontuários e as amostras que colhi secretamente na última visita. O que você está administrando não é o sedativo leve que prescrevi, mas uma combinação de antipsicóticos em doses cavalares, destinados a causar confusão mental e perda de memória recente. Isso é crime. E eu tenho as provas laboratoriais para sustentar cada palavra no tribunal. Janaína parou bruscamente, mas não baixou a seringa. Seus olhos, antes calmos e submissos, brilharam com uma malevolência que revelava sua verdadeira face. Eu recebo ordens da Dra. Camila, doutor. Ela é a curadora legal e a pagadora do meu salário. A dona Joana está em crise e precisa de contenção, retrucou a mulher, tentando manter a fachada de cuidado, mas o tremor em sua mão esquerda a denunciava. Os investigadores da Polícia Civil, que até então ouviam a discussão de Arnaldo, aproximaram-se rapidamente, percebendo que a disputa patrimonial acabara de se tornar uma tentativa de homicídio qualificado ou lesão corporal gravíssima. Joana, amparada por Beatriz, sentiu uma onda de náusea ao compreender que sua confusão das últimas semanas não era um sinal da velhice. Você me drogou na minha própria cozinha, Janaína? Perguntou Joana, sua voz soando como um sussurro vindo de um abismo de dor e decepção. Enquanto eu lhe contava a história sobre o Roberto, você estava preparando o veneno que roubaria meu juízo. O investigador-chefe agiu com a rapidez de quem já viu o pior da humanidade. Senhora, solte essa seringa imediatamente, ordenou ele, sacando as algemas. Janaína olhou para os lados, buscando uma rota de fuga, mas Paulo e os policiais já haviam cercado a varanda. Em um ato de desespero, ela tentou descartar a seringa no jardim, mas Beatriz foi mais rápida e segurou seu braço, impedindo que a prova principal fosse dissipada entre as flores. Janaína foi algemada ali mesmo, sob o olhar horrorizado dos vizinhos que agora se aglomeravam no portão. Dona Joana, precisamos levá-la para o hospital para uma desintoxicação imediata, disse o doutor Silveira, aproximando-se com cuidado. Os níveis dessas substâncias no seu sangue podem causar danos permanentes se não agirmos agora. Joana assentiu, sentindo o peso do cansaço finalmente vencer sua resistência física. Enquanto era conduzida para a ambulância, ela viu o carro de Lucas retornar. Seu neto saltou do veículo, segurando algo envolto em um pano velho. Era uma parte do fundo falso do baú de Roberto, que ele conseguira resgatar antes que os vândalos levassem o... Dentro do compartimento resgatado, Lucas mostrou à avó um pequeno gravador de fita cassete, muito antigo, e um envelope lacrado com o timbre de um cartório que ninguém conhecia. Vovô deixou isso escondido sob o forro de veludo, vovó. Ele sabia que um dia os papéis poderiam falhar, mas a voz dele não. Joana tocou o plástico frio do gravador, sentindo uma conexão espiritual com o marido que parecia estar lutando ao lado dela, mesmo depois de morto.
No trajeto para o hospital, acompanhada por Beatriz e pelo doutor Silveira, Joana permaneceu em silêncio, processando a traição de Camila que agora atingiu nível físico. No hospital, enquanto os enfermeiros iniciavam o protocolo de limpeza de seu organismo, o doutor Menezes chegou com notícias do fórum. Camila havia sido detida para interrogatório, mas seu advogado já estava tentando uma internação psiquiátrica para ela, buscando evitar a prisão comum e alegando um colapso nervoso sob estresse. Ela quer fugir da responsabilidade usando a mesma arma que tentou usar contra você, Joana, explicou o doutor Menezes, sentando-se à beira do leito hospitalar. Mas a prova da seringa e o depoimento do doutor Silveira mudaram tudo. O Ministério Público agora está considerando o caso como tentativa de homicídio por envenenamento. Joana olhou para o teto branco da enfermaria, sentindo a mente começar a clarear conforme os fluidos limpavam seu sangue. Naquela noite, enquanto o hospital mergulhava no silêncio, Joana pediu a Lucas que trouxesse o gravador de Roberto. Com as mãos ainda trêmulas, ela apertou o botão play. A voz rouca e firme de Roberto preencheu o quarto, mas as primeiras palavras não eram sobre amor ou saudade. Eram instruções precisas sobre uma segunda chave, escondida dentro da própria estrutura de concreto da fundação da casa, onde ele havia depositado o verdadeiro testamento e as provas de que Camila já vinha desviando fundos da família muito antes de Joana ficar viúva. A gravação terminou com um aviso sombrio, Joana. Se você estiver ouvindo isso, é porque o mal que eu temia finalmente se manifestou. Não confie no que os olhos veem, mas no que a terra guarda. Antes que Joana pudesse processar a magnitude daquela revelação, a porta do quarto de hospital se abriu bruscamente. Não era um enfermeiro ou Lucas, mas um homem de terno impecável que ela nunca vira antes. Segurando uma ordem judicial que exigia a transferência imediata de Joana para uma clínica de repouso isolada no interior, assinada por um juiz substituto que, segundo Menezes, era o sócio oculto de Camila em seus negócios escusos. O homem de terno impecável estendeu o documento com uma frieza que parecia ignorar a fragilidade do ambiente hospitalar. Joana observou o papel, sentindo que a rede de corrupção de Camila era muito mais profunda do que um simples desvio de conduta familiar. O nome do juiz substituto, doutor Heitor Viana, brilhava no rodapé da ordem judicial, um nome que o doutor Menezes já mencionara como alguém sob suspeita de favorecer escritórios de advocacia em troca de participações ocultas em transações imobiliárias. O senhor não tem autoridade para remover minha cliente deste hospital sem a anuência da equipe médica, declarou o doutor Menezes, levantando-se com uma agilidade que surpreendeu o desconhecido. Ele colocou-se diante do leito de Joana, protegendo-a como um escudo legal. Dona Joana está sob tratamento de desintoxicação por envenenamento. Qualquer tentativa de mover, lá agora será considerada tentativa de homicídio por omissão de socorro. O homem, que se identificou apenas como Dr. Rubens, representante da clínica de repouso Vale da Paz, soltou um sorriso cínico. Esta ordem judicial suspende qualquer decisão médica anterior em favor da proteção da interditada. Se os senhores resistirem, chamarei a força policial para cumprir o mandado. Adró, Camila, como representante legal legítima até que o tribunal colegiado decida o contrário, determinou que o ambiente deste hospital é inseguro para a saúde mental da mãe dela. Joana sentiu o pânico tentar se infiltrar em sua mente, mas a voz de Roberto no gravador ainda ecoava em seus ouvidos. Ela olhou para Lucas e Beatriz, que estavam pálidos, mas determinados. Ela sabia que, se fosse levada para aquela clínica isolada, nunca mais veria a luz do dia ou teria a chance de provar sua sanidade. O Vale da Paz era conhecido no meio jurídico como um depósito de idosos ricos cujos herdeiros queriam silenciá-los para sempre. Eu não vou a lugar nenhum, disse Joana, sua voz saindo rouca, mas carregada de uma autoridade que fez o doutor Rubens hesitar por um segundo. Este documento baseia-se em uma mentira que o doutor Silveira já desmentiu. O senhor é apenas mais um carrasco pago pela ganância da minha filha. Ela apertou a mão de Beatriz, sentindo a força da neta. O doutor Menezes, percebendo que precisava ganhar tempo, pegou o celular e começou a gravar a interação. Dr. Rubens, estou notificando o Conselho Regional de Medicina e a Corregedoria sobre esta tentativa de remoção forçada. Além disso, informo que acabamos de ter acesso a provas de que o juiz Heitor Viana possui vínculos societários com o comprador fraudulento da Casa da Sra. Joana, o senhor quer realmente ser arrastado para um processo federal por causa de uma advogada que já está com um pé na prisão.
A menção a um processo federal pareceu abalar a confiança inabalável de Rubens. Ele olhou para o relógio e depois para a porta, onde 2 enfermeiros robustos da clínica aguardavam ordens. O hospital, ciente da gravidade da situação, enviou seu próprio corpo jurídico para o quarto. A tensão era quase insuportável. O quarto de hospital havia se tornado a linha de frente de uma batalha, onde a vida de Joana era o prêmio. Nesse momento de impasse, o doutor Silveira entrou no quarto acompanhado por 2 investigadores da Polícia Civil. Acabamos de interceptar comunicações. Andrea, Camila e o escritório do juiz Viana, anunciou o investigador-chefe, apontando para o doutor. Rubens, o senhor está detido para averiguação, por cumplicidade em sequestro e fraude processual. E essa ordem judicial acaba de ser anulada por uma decisão liminar de segunda instância expedida pelo Tribunal de Justiça. O alívio que percorreu o quarto foi quase físico. Dr. Rubens empalideceu e foi conduzido para fora pelos policiais, enquanto os enfermeiros da clínica fugiam pelos corredores. Joana sentiu as lágrimas de exaustão finalmente caírem, mas seu espírito estava em alerta. Ela olhou para Lucas, que ainda segurava o gravador de Roberto. "Onde está a segunda chave, vovó?" perguntou ele em um sussurro, ciente de que as paredes ainda poderiam ter... Joana respirou fundo, sentindo o efeito dos medicamentos de limpeza em seu sistema. Ela se lembrou da estrutura de concreto que Roberto mencionara. A fundação da casa não é apenas pedra e cimento, Lucas. Ele construiu um pilar central na adega, que sustenta o peso da escada principal. Há um nicho escondido atrás da placa de bronze que comemora a data da construção. Enquanto o doutor Menezes organizava a segurança permanente para Joana no hospital, Lucas e Beatriz partiram novamente para a residência, desta vez escoltados por uma equipe de confiança da Polícia Civil. Joana ficou para trás, observando a noite através da janela da enfermaria. Ela sabia que Camila não se renderia facilmente, mesmo com o cerco se fechando. A traição da filha não era apenas financeira, era uma doença da alma que não conhecia limites. Ao amanhecer, Joana recebeu uma chamada de vídeo de Lucas. Ele estava no porão da casa, com a lanterna iluminando a placa de bronze. "Eu encontrei, vovó. O Nietzsche está aqui." Ele puxou uma pequena caixa metálica, selada a vácuo, e a abriu diante da câmera. Dentro, não havia apenas o testamento real, mas uma série de fotografias e extratos bancários que mostravam que Camila vinha administrando um esquema de pirâmide financeira usando o nome do pai como garantia há mais de 10 anos. A revelação foi devastadora. Roberto sabia de tudo e estava coletando as provas para confrontar a filha antes de morrer, mas seu coração falhou antes que pudesse agir. Ele deixara tudo para Joana, como um último ato de proteção. No entanto, enquanto Lucas mostrava os documentos, um som de explosão foi ouvido ao fundo da ligação. A tela tremeu e gritos de pânico ecoaram. "Lucas! Beatriz!" gritou Joana, vendo apenas fumaça e escombros na tela antes que a conexão caísse bruscamente, deixando-a no vácuo de um silêncio aterrorizante. O grito de Joana ecoou pelas paredes estéreis do quarto de hospital, enquanto ela sacudia o celular como se pudesse materializar Lucas e Beatriz através da tela agora negra e sem sinal. O silêncio que se seguiu à explosão foi um vazio ensurdecedor, preenchido apenas pelo baipe rítmico dos aparelhos de monitoramento que começaram a acelerar, denunciando o colapso iminente de seus nervos. Ela tentou se levantar da cama, arrancando os fios dos eletrodos com um gesto desesperado, ignorando o alarme que começou a tocar na estação de enfermagem. Seus netos, a única esperança de redenção daquela linhagem manchada pela ganância de Camila, estavam sob os escombros da casa que Roberto tanto tentara proteger. "Me tirem daqui. Meus netos estão morrendo", gritava ela para os enfermeiros que invadiram o quarto para contê-la. O Dr. Menezes, que estava no corredor resolvendo trâmites legais, entrou correndo e segurou os ombros de Joana com uma firmeza necessária. "Joana, você não pode sair assim. A polícia já está a caminho da casa. Eles tinham escolta, lembre-se disso, mas as palavras do advogado soavam distantes. A imagem da fumaça invadindo o porão antes da conexão cair era a única coisa que passava em sua mente. Um filme de terror em que ela era a espectadora impotente. Enquanto isso, na residência dos Almeida, o cenário era de guerra. A explosão não fora de grandes proporções, mas o suficiente para derrubar parte da escadaria de mármore sobre a entrada da adega, selando Lucas e Beatriz no subsolo. O cheiro de pólvora e poeira sufocante preenchia o ar.
Lucas, com o rosto sangrando devido a um corte profundo na testa, tateava no escuro até encontrar a mão de Beatriz. Bia, você está bem? Responda, gemia ele, tossindo violentamente. Estou aqui, Lucas. Minha perna está presa. Não consigo me mexer, respondeu ela com uma voz embargada, enquanto o som de sirenes começava a se aproximar do jardim. Lá fora, os investigadores que faziam a escolta estavam em choque. Um deles, o oficial Martins, percebeu que a explosão fora causada por um dispositivo rudimentar acoplado ao sistema de gás da adega, acionado remotamente. Não fora um acidente, fora uma tentativa deliberada de eliminar as evidências e quem quer que estivesse perto delas. Martins chamou reforços do corpo de bombeiros e começou a tentar remover os escombros manualmente, gritando pelos jovens. Ele sabia que o tempo era curto, o cheiro de gás ainda era forte e qualquer faísca poderia causar um segundo desastre, desta vez fatal para todo o quarteirão. No hospital, Joana finalmente foi sedada à força, mas antes que a consciência a abandonasse, ela viu o vulto de uma mulher passando pela porta de vidro da ala de isolamento. Era Janaína. A acompanhante, que deveria estar sob custódia policial, vestia um uniforme de limpeza e segurava um carrinho de materiais hospitalares. Ela lançou um olhar gélido para Joana, um olhar que dizia que a missão ainda não havia terminado. Camila, mesmo detida, ainda tinha tentáculos que alcançavam os lugares mais improváveis, e Janaína era sua executora mais fiel e perigosa. O doutor Menezes, percebendo a movimentação suspeita, seguiu a mulher pelo corredor, mas ela desapareceu nas escadas de serviço. Ele imediatamente alertou a segurança do hospital e a equipe de escolta. Eles estão tentando finalizar o serviço aqui, exclamou ele para o oficial que guardava a porta de Joana. A trama de Camila estava se tornando um massacre. A casa estava em chamas, os netos soterrados, e Joana, agora indefesa sob efeito de sedativos, era o alvo principal de uma assassina disfarçada de faxineira. 2 horas se passaram em um pesadelo de incertezas. No porão, os bombeiros conseguiram finalmente abrir uma brecha nos escombros. Lucas foi o primeiro a ser retirado, segurando firmemente a caixa metálica com o testamento de Roberto, que ele não soltara nem por um segundo durante o soterramento. Beatriz foi resgatada logo em seguida, com uma fratura na tíbia, mas viva. No entanto, o que os bombeiros encontraram ao lado do pilar fora pego pelo próprio desmoronamento era o Dr. Arnaldo, o advogado de terno escuro e cúmplice de Camila. A notícia do resgate chegou ao hospital através de Paulo, que estava em prantos na sala de espera. Mas a calmaria foi interrompida por um grito vindo do quarto de Joana. Quando Menezes e os policiais encontraram Janaína com uma almofada sobre o rosto de Joana, tentando sufocá-la enquanto a idosa lutava debilmente contra o efeito dos remédios. O confronto foi rápido, Janaína foi derrubada e algemada de forma agressiva, mas suas últimas palavras antes de ser levada foram um sussurro carregado de veneno. Vocês não podem parar o que já começou. O juiz Viana já assinou a transferência do patrimônio. A casa não pertence mais a ninguém desta família. Joana, recuperando o fôlego e a consciência aos poucos, olhou para o doutor Menezes. Sua mente, embora nublada, agarrou-se à última instrução de Roberto, na fita. Não, não é a casa, murmurou ela, puxando a manga do terno de Menezes. Roberto não escondeu apenas documentos na fundação. Ele escondeu a confissão original do pai do juiz Viana. Eles estão ligados por um crime de 40 anos atrás. É por isso que eles estão desesperados. Antes que Menezes pudesse perguntar mais, o prédio do hospital tremeu com o som de uma nova explosão, desta vez vindo do estacionamento, onde o carro que transportava as provas resgatadas por Lucas acabara de chegar. Juiz Viana. O estrondo da explosão no estacionamento do hospital fez as janelas do quarto de Joana vibrarem violentamente, espalhando um pânico imediato pelos corredores. Joana, ainda lutando contra a sonolência residual do sedativo e o choque da tentativa de asfixia, agarrou o braço do doutor Menezes com uma força que ninguém esperaria de uma senhora de sua idade. O clarão alaranjado refletido nas paredes brancas confirmava o pior. O ataque de Camila e seus aliados não conhecia limites geográficos ou morais, transformando um local de cura em um campo de extermínio. Lucas, as provas! Gritou Joana, sua voz saindo como um rasgo de agonia. O doutor Menezes correu para a janela, observando a coluna de fumaça preta que subia do local onde o carro da polícia, que transportava os documentos e o gravador resgatados, acabara de estacionar. O caos era total,
Alarmes de carros disparavam em uníssono e gritos de socorro ecoavam lá embaixo. Mas em meio à fumaça, uma figura cambaleante emergiu, segurando uma pasta escura contra o peito. Era o oficial Martins, que tivera o instinto de saltar do veículo segundos antes do dispositivo incendiário. O oficial Martins entrou no quarto de Joana minutos depois, coberto de fuligem e com o uniforme chamuscado, mas com a pasta intacta. Eles tentaram nos apagar, Dona Joana, ofegou ele, entregando os documentos ao doutor Menezes. Mas o que o seu marido guardou naquela fundação é mais, de rodas, empurrada por um enfermeiro, com a perna imobilizada mas os olhos brilhando de determinação. Vovó, o Lucas está com os bombeiros prestando depoimento. Ele está bem, disse Beatriz, segurando a mão de Joana. Nós conseguimos. A confissão que o vovô mencionou na fita está aqui. O doutor Menezes abriu a pasta com mãos rápidas e precisas, revelando papéis amarelados pelo tempo, mas com carimbos e assinaturas que carregavam o peso de uma sentença de morte política e jurídica. Eram registros de um esquema de corrupção imobiliária dos anos 80, onde o pai do juiz Viana, então um jovem promotor, aceitara subornos para legalizar terrenos de proteção ambiental em troca de uma fortuna que financiou a carreira de seu filho. Joana observou os papéis, sentindo a presença de Roberto mais forte do que nunca. Seu marido fora um homem silencioso, mas sua previdência fora monumental. Ele sabia que o juiz Viana e Camila estavam ligados por um pacto de sangue e lama que vinha de gerações anteriores. Isso não é apenas sobre a minha casa, murmurou Joana, enquanto a clareza tomava conta de sua mente. É sobre um sistema que Camila herdou e tentou usar para me destruir. Ela não é apenas uma filha gananciosa, ela é a ponta de lança de uma organização criminosa que teme a verdade que Roberto guardou no concreto da nossa casa. O doutor Menezes analisou o documento final, uma carta manuscrita pelo próprio pai de Viana, endereçada a Roberto, implorando para que ele não revelasse o esquema em troca de favores futuros que Roberto nunca aceitara. Com isso, Joana, nós não apenas derrubamos a curatela e a venda da casa, declarou o advogado com um sorriso sombrio. Nós implodimos a magistratura de Viana e enviamos Camila para um julgamento onde não haverá influência que a salve. Mas precisamos chegar ao tribunal colegiado em Brasília. Aqui, o braço de Viana ainda é longo demais. A noite avançava sob uma vigilância armada reforçada dentro do hospital. Joana, Beatriz e Lucas, que se juntaram a eles pouco depois, formavam uma unidade inquebrável. No entanto, o clima de vitória foi interrompido por uma notícia que chegou através da rádio policial de Martins. Camila, alegando um surto psicótico violento, fora transferida da delegacia para uma clínica psiquiátrica de luxo de propriedade de um dos sócios de Arnaldo. Ela não estava sob custódia comum, ela estava em um refúgio de onde poderia, a qualquer momento, ordenar um novo ataque ou desaparecer com o dinheiro que transferira para o exterior. Ela está tentando a última cartada, disse Joana, levantando-se da cama com uma dignidade renovada. Ela quer ser declarada inimputável para desfrutar do que roubou. Ela olhou para o doutor Menezes e para os netos. Nós não vamos esperar pelo julgamento em Brasília. Se ela quer usar a loucura como escudo, nós vamos usar a verdade como espada. Menezes, prepare a transmissão ao vivo. Se a justiça é lenta, a opinião pública será o nosso tribunal imediato. Joana sentou-se diante da câmera do celular de Lucas, com os documentos da confissão de Viana e a seringa de Janaína sobre a mesa hospitalar. Ela não era mais a vítima frágil, era a matriarca retomando seu trono. A live começou a ganhar milhares de visualizações em minutos, impulsionada pelo escândalo das explosões e pela reputação de Camila na alta sociedade. Meu nome é Joana Almeida, começou ela, sua voz firme ecoando pela internet. E hoje eu vou lhes contar como minha filha e um juiz tentaram me matar para esconder um crime de 40 anos. Enquanto Joana falava, revelando detalhe por detalhe a trama de envenenamento e corrupção, o celular de Menezes começou a tocar freneticamente com mensagens de promotores federais e jornalistas. O cerco estava finalmente se fechando de forma irreversível. Mas, no auge da transmissão, as luzes do hospital piscaram e se apagaram completamente. O som de passos pesados e vidros quebrados vindo do corredor indicava que a clínica psiquiátrica de Camila não era um local de tratamento, mas a base de onde ela acabara de enviar sua última equipe de limpeza, disposta a tudo para silenciar Joana antes que a verdade atingisse o ponto de não retorno. A escuridão repentina no quarto de hospital foi acompanhada por um silêncio gélido, interrompido apenas pelo som de vidros estilhaçando e passos
pesados que ecoavam no corredor de mármore. Joana sentiu o coração disparar, mas não era mais o medo paralisante de semanas atrás. Era a adrenalina de quem já havia cruzado o deserto e avistava o oásis da justiça logo adiante. Ela sentiu a mão de Lucas segurando seu braço no escuro, enquanto o oficial Martins sacava sua arma, a luz fraca da lanterna tática varrendo a entrada do quarto como um feixe de esperança em meio ao... Eles não vieram para conversar, Dona Joana, sussurrou Martins, posicionando-se estrategicamente atrás da porta de carvalho. Camila sabe que se esses documentos saírem daqui vivos, o império de mentiras dela e do juiz Viana desmorona antes do amanhecer. Joana apertou a pasta contra o peito, sentindo o relevo dos papéis que Roberto guardara com tanto sacrifício. Ela sabia que aqueles documentos eram seu escudo e a sua espada, a única coisa que poderia libertar sua família do jugo de uma ambição que se tornara homicida. De repente, a porta do quarto foi chutada com violência. 2 homens trajando uniformes de segurança tática, mas sem insígnias oficiais, invadiram o recinto. O confronto foi rápido e brutal. Martins disparou, atingindo o ombro de um dos invasores, enquanto Lucas, usando toda a força de sua juventude e a indignação de ter sido soterrado por ordem da própria mãe, avançou sobre o segundo homem com um suporte de soro de metal. No chão, a luta era desesperada. Um emaranhado de sombras e fúria onde o destino de uma herança e de uma vida era decidido em segundos de puro instinto. Parem agora, gritou Joana, sua voz ecoando com uma autoridade que parecia vir das profundezas de sua alma resiliente. Ela ligou a lanterna de seu celular reserva, iluminando a cena caótica. O brilho da luz atingiu o rosto de um dos invasores, e Joana reconheceu os olhos frios por trás da máscara. Era o segurança particular que Camila mantinha em seu escritório de advocacia há anos. A transmissão ao vivo não caiu. Seu covarde. O mundo inteiro está vendo o que vocês estão fazendo, mentiu ela com uma convicção absoluta, jogando sua última cartada de mestre para ganhar tempo. A hesitação nos olhos do agressor foi o que Martins precisava para imobilizá-lo completamente. No entanto, enquanto os reforços da polícia militar começavam a subir as escadas do hospital, um som metálico vindo da janela chamou a atenção de Beatriz. Vovó, olhe, gritou ela, apontando para o parapeito. Uma figura esguia, usando roupas de enfermeira, mas com um olhar de pura psicopatia, estava pendurada em uma corda de rapel, segurando um dispositivo que Joana reconheceu instantaneamente como a mesma seringa de Janaína. Era a própria Camila. Ela não estava em uma clínica psiquiátrica. Ela havia subornado os guardas e usado sua rede de contatos para realizar o ataque final pessoalmente. O rosto de Camila estava transfigurado pelo ódio e pelo desespero, os cabelos desgrenhados e os olhos injetados de sangue. Se eu não puder ter o que é meu por direito, ninguém terá, sibilou ela, tentando saltar para dentro do quarto. A visão da própria filha agindo como uma assassina de aluguel foi o golpe final na alma de Joana, mas ela não desviou o olhar. O que é seu por direito, Camila? Perguntou Joana, caminhando até a janela enquanto Martins gritava para ela se afastar. Você fala de tijolos e contas bancárias, mas já perdeu a única coisa que realmente possuía, o amor dos seus filhos e a sua própria humanidade. Olhe para o Lucas e para Beatriz. Eles não têm medo de você. Eles têm pena. Camila parou por um segundo, o braço trêmulo segurando o veneno, enquanto a sirene das viaturas inundava o estacionamento lá embaixo com luzes azuis e vermelhas. A rede de Camila havia se rompido por completo. O juiz Viana, vendo que as provas de Roberto haviam se tornado públicas através da live de Joana, acabara de ser preso em sua mansão, e a confissão de seus cúmplices estava sendo transmitida nos jornais da madrugada. Camila estava sozinha, pendurada entre o abismo de sua queda e a sala onde sua mãe e seus filhos a encaravam com uma tristeza que era pior do que qualquer sentença de prisão. Ela olhou para a seringa e depois para Joana, uma última lágrima de loucura escorrendo por sua bochecha. Eu fiz tudo por nós, mamãe, murmurou Camila, sua voz falhando enquanto a força em seus dedos começava a ceder. Eu queria que fôssemos poderosos. Joana estendeu a mão, não para entregar os documentos, mas em um gesto instintivo de mãe, que apesar de tudo, ainda via a criança que um dia amamentou. Mas antes que qualquer palavra de perdão ou condenação pudesse ser proferida, a corda de rapel, mal presa na estrutura danificada pela explosão anterior, começou a desfiar. Joana assistiu, impotente, enquanto o corpo de sua filha oscilava no ar, o destino final de Camila, pendendo por um fio de nylon e ganância.
No corredor, o doutor Taro Menezes entrava com a notícia de que o Tribunal Superior havia anulado oficialmente a venda da casa e emitido um mandado de prisão perpétua para todos os envolvidos no esquema. Mas o silêncio que tomou conta do quarto foi interrompido apenas pelo som do vento soprando através da janela quebrada e pelo grito abafado de Camila quando a corda finalmente cedeu, levando-a em direção ao asfalto gelado onde sua ambição encontraria seu desfecho irremediável. O impacto do corpo de Camila contra o teto de uma ambulância estacionada lá embaixo produziu um som que Joana sabia que ecoaria em seus pesadelos pelo resto de seus dias. O grito que ela mesma soltou foi abafado pelo barulho das sirenes e pela confusão que se seguiu. Por um milagre terrível da medicina moderna, Camila não morreu instantaneamente, mas a queda selou um destino de silêncio e imobilidade que nenhuma quantidade de dinheiro desviado poderia reverter. Joana desabou na poltrona do hospital, sentindo o peso de cada ano de sua vida, enquanto Lucas e Beatriz a envolviam em um abraço que misturava o luto pela mãe que perderam muito antes daquela queda e o alívio por estarem vivos. 3 meses se passaram desde aquela noite de terror no hospital. O sol de uma manhã de primavera em São Paulo filtrava-se pelas janelas da sala de quatrins. Iluminando as partículas de poeira que dançavam sobre o piano que Roberto tanto amava. Joana caminhou pela casa, agora silenciosa, mas livre da opressão das câmeras e da vigilância de Janaína. O Tribunal Superior em Brasília, movido pelas provas incontestáveis reveladas na live, pelos documentos recuperados da fundação, não apenas anulou a venda da casa, mas desmantelou toda a rede de corrupção do juiz Viana. A justiça, embora tardia, agiu com uma firmeza que trouxe um fechamento legal para a tragédia familiar. Camila permanecia em uma unidade de tratamento intensivo, sob custódia policial, presa em um corpo que não mais obedecia aos seus comandos de controle e ganância. Joana a visitava toda semana, sentando-se ao lado do leito para ler os diários de Roberto. Ela não buscava perdão ou vingança, ela buscava entender onde o amor se transformou em veneno. O dinheiro transferido para o exterior fora parcialmente recuperado e destinado à criação da Fundação Roberto Almeida, uma instituição dedicada a oferecer assistência jurídica e médica a idosos vítimas de abuso financeiro por seus próprios. Lucas e Beatriz decidiram morar com a avó. A casa que Camila tentou transformar em um ativo descartável agora era o centro de uma nova vida. Lucas estava terminando sua faculdade, enquanto Beatriz, recuperada da fratura na perna, dedicava-se a organizar o arquivo histórico da família, garantindo que as lições de Roberto nunca fossem esquecidas. Janaína e os outros cúmplices foram condenados a penas severas, e o doutor Menezes, agora um herói nos círculos jurídicos, continuava sendo o braço direito de Joana na gestão da nova fundação, fresco vindo da cozinha. Ela sentiu uma calma que não conhecia há décadas, uma paz comprada com o preço da dor, mas sustentada pela integridade. Ela pegou o gravador de Roberto uma última vez e ouviu a fita até o final. Após as instruções sobre a chave e as provas, havia uma mensagem final que ela não notara antes, gravada com uma voz muito baixa, quase um suspiro de amor. Joana, minha querida, dizia a voz de Roberto, se você chegou até aqui, é porque a luz da sua alma venceu a sombra que tentou nos cercar. A casa é apenas madeira e pedra, mas o lar que construímos está dentro de você e dos nossos netos. Viva cada dia com a cabeça erguida, pois a verdade é a única herança que ninguém pode roubar. Joana sorriu, uma lágrima solitária correndo por seu rosto, mas desta vez era uma lágrima de gratidão. Ela guardou o aparelho na caixa metálica e a colocou de volta no nicho da fundação, não como um segredo, mas como um monumento. A campainha tocou e o som não causou mais o sobressalto do medo. Eram Margarida e Paulo, que vinham para o almoço de domingo. Paulo, após colaborar plenamente com as investigações, havia encontrado um caminho para a redenção, dedicando-se a reconstruir sua relação com os filhos e com a própria Joana. A mesa estava posta para 6 pessoas, incluindo o lugar de Roberto, que sempre permaneceria simbolicamente ocupado por sua memória. Enquanto servia a feijoada, o prato favorito da família, Joana olhou para cada rosto ao redor da mesa. Ela viu a força em Lucas, a doçura em Beatriz e a lealdade em seus amigos. A tragédia de Camila havia deixado cicatrizes profundas, mas a árvore da família Almeida, podada de seus galhos podres, agora crescia com uma força renovada. Joana percebeu que a velhice não era o fim de sua utilidade, mas o auge de sua sabedoria. Ela não era apenas uma sobrevivente,
Ela era a arquiteta de um novo recomeço. Ao final da tarde, Joana fechou seu diário pessoal, o mesmo que Camila tentara usar contra ela. Na última página, ela escreveu com uma caligrafia firme: a justiça humana pode falhar, mas a verdade tem raízes que o tempo não consegue arrancar. Hoje, minha casa volta a ser um lar, e meu nome volta a ser apenas meu. Sou Joana, dona de mim mesma, protegida pelo amor de quem partiu e fortalecida pelo abraço de quem ficou. Ela fechou o livro, apagou a luz da sala e caminhou em direção ao seu quarto, ouvindo o som suave de Lucas e Beatriz conversando no jardim, sob as estrelas que Roberto tanto amava observar.